Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, as nossas redes sociais também no ar a partir de agora. Tem Instagram, tem Facebook, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje, nosso canal no YouTube também, e tem as retransmissões. Anote aí, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E o nosso convite, então, a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, em todas as mídias digitais. E a sua interação também é bem bacana com a gente, pelo WhatsApp, 973350038 é o número para você fazer perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana e, como eu sempre digo por aqui, vamos com dedicação, com empenho, saúde para todo mundo. E vamos começar, então, conhecendo os nossos entrevistados, aqueles que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem? Obrigado, Mauro Cruz. É um prazer estar sempre com você, Zenilda, o Fausto Camunha e o Pedro. Queria cumprimentar aí o Simão, o senador Roberto Freire e a Adriana Esper. Muito obrigado. Também com a gente o Simão Zigbandi, ele é jornalista, editor do site Construir Resistência. O Simão foi repórter, editor, pauteiro em TVs, rádios e jornais aqui de São Paulo, mais uma vez aqui na nossa conversa. Tudo bem, Simão? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez vamos aqui molhar a nossa conversa junto com os colegas aí, companheiros e telespectadores, Sim. sites e tudo mais, e todo esse povo que vai nos ver. Obrigado. Legal. Obrigado, Simão. Também com a gente a doutora Adriana Esper, advogada corporativa com atuação em direito digital, professora e palestrante de compliance e ética digital, e ela é diretora administrativa do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, obrigada, Mauro, Zenilda, pelo gentil convite. É um prazer estar aqui com vocês, e com todos e todas que estão me escutando. E um prazer ainda maior poder dividir também o palco com o Fernando Pinheiro e com o senador Roberto Freire. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E com a gente o ex-senador, ex-ministro, ex-deputado Roberto Freire, também ex-presidente do Cidadania. Tudo bem, senador? Bem-vindo aqui com a gente. Olha, é uma satisfação até porque eu era de um tempo que não se fazia isso com distância, era todo mundo junto aí no É. estúdio. Então, um prazer voltar aqui e com companhia desses nossos debatedores. Obrigado e vamos lá para um bom programa. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto da semana, aquele assunto que dominou o fim de semana, a morte do apresentador, do empresário Silvio Santos. Pois é, o corpo dele foi enterrado ontem no cemitério israelita do Butantã, aqui em São Paulo. Foi uma cerimônia discreta que seguiu os ritos da tradição judaica, conforme a vontade dele, a família apontou nesse sentido, sem velório e com a presença apenas de familiares e alguns amigos próximos. Do lado de fora, os fãs se reuniram lá em frente ao cemitério para prestar as últimas homenagens, exibindo cartazes de forma silenciosa em respeito ao luto da família. O Silvio Santos morreu no sábado, aos 93 anos de idade, por broncopneumonia em decorrência de uma infecção por vírus influenza, o H1N1. Ele deixa um legado artístico, claro, um legado empresarial também, as duas facetas de Silvio Santos, enquanto apresentador e animador, enquanto dono de um grupo empresarial que reúne diversos negócios além do SBT, negócios em outros ramos de atividade. E a sua partida, claro, deixa saudades tanto entre o público quanto entre os colegas do mundo artístico. Pinheiro Pedro, vamos falar sobre Silvio Santos, que durante décadas, né, juntou famílias diante da TV aos domingos, durante um domingo inteiro, enfim. E o que é que te traz à memória
legado de Silvio Santos, com tantos domingos aí que ele nos né, nos trouxe aí e promoveu tanto entretenimento. Bom, primeiro ele marca toda a nossa geração, né? Nós crescemos, né, assistindo os programas nos domingos na TV, né? E ele desenvolveu e praticamente reformulou todo o mecanismo dos programas de auditório no Brasil, né? Hoje você tem a marca do Silvio Santos em qualquer programa de auditório que você veja, né? São duas figuras importantes, Silvio Santos e Chacrinha, né? São duas marcas diversas hoje do que era fazer a televisão ao vivo. E o Silvio Santos tinha um fôlego fantástico, porque os programas dele chegavam a ter 8 horas de duração, né? Então era uma coisa impressionante, um período em que as pessoas não tinham essa capacidade de ter 55, 60, 100 canais, né, disponibilizados para poder variar a sua programação, eram poucos e ele conseguia prender a atenção. Então, o Silvio é uma marca registrada hoje da televisão brasileira e da nossa cultura. O Silvio, para nós, representa um tempo em que se podia falar as coisas, né? Fazer as brincadeiras, né? Curtir o bom humor, sem se preocupar com esse nefasto politicamente correto que hoje destrói, né, completamente a nossa cultura, o nosso modo de ser. Senador Roberto Freire, o que a passagem de Silvio Santos te traz enquanto empresário, dono de um grupo de várias empresas em vários ramos de negócios, e o outro lado, o grande animador, o grande apresentador, dono de uma comunicação que ninguém tem, né? Quando de ler essa alerta que me fizeram do microfone, e aqui pensando, eu não fui uma pessoa que vivesse vendo televisão. Ela chegou muito tarde no Recife, década de 60, e nunca fui, até porque nos domingos era pelada, basquete, não era muito de ficar em casa. Naquela época a gente vivia muito na rua. E depois da política, dia de domingo é dia de atividades políticas. É talvez um momento em que os políticos mais trabalham, finais de semana, e quem, inclusive, como deputado federal, lá em Brasília, voltar à sua cidade era isso. Mas é evidente que se conhecia, porque às tardes de domingo não tinha como você não saber que Silvio Santos estava aí, né? Silvio Santos chegou e, olha, é uma perda. Quando eu soube do seu falecimento, eu pensei, ele é, na época moderna, o que é um Roberto Marinho e, de uma época passada, um Assis Chateaubriand. É alguém que marcou um momento das nossas comunicações, mais moderna, telecomunicações, marcou, do ponto de vista da cultura popular, a sociedade brasileira. E, além de tudo, um empresário. Por isso, essa ideia do Chateaubriand, que nunca foi nem ligado diretamente à rádio, era apenas o grande empresário, né? Então, nesse sentido, faz falta e temos que lamentar. Tem vários episódios da vida dele e eu me lembro de um episódio que era marcante porque era vinculado à nossa atividade, a sua pretensa candidatura a presidente da República, no momento de redemocratização desse país. E eu me lembro que causou um reboliço tremendo, porque ali ele botou um pouco o dedo, com a sua candidatura, numa certa ferida. Era o início de busca de celebridades para a política, políticos que virassem celebridade. Se inverteu esse processo, mas ele terminou não saindo. Não é fácil quem vive nessa atividade ir para a política, embora pelo seu conhecimento, pela sua popularidade, poderia até, é uma transição fácil. Mas quem como ele, Luciano Huck, sempre uma dificuldade.
não é fácil. Datena, eu não sei como se vai continuar, inclusive, sendo candidato. Essa mudança não é fácil para quem tem a expressão como teve o Silvio Santos. Sim. Pois é, Silvio Santos foi candidato à presidência da República em 1989 pelo PMN, e Eu no fui final... candidato, Sim, sim. Mauro, eu fui candidato em 89, e eu me lembro bem disso, quando ele veio, foi um rebuliço Alvoroço. tremendo, Sim. dava a correlação de forças naquele momento, né? É. Do ponto de vista. E a alegação para que ele deixasse a candidatura ou para que a candidatura dele não valesse é porque as convenções necessárias ali naquele momento não tinham sido feitas, né? Pelo menos essa era a alegação à época. Ele era candidato pelo PMN e aí, sem as convenções, que era algo determinante, obrigatório por lei, a candidatura acabou sendo invalidada. Mas vamos em frente aqui. Adriana Esper, doutora, o legado de Silvio Santos, o que que ele representa? Bom, eu sou de uma época que, na minha infância, Silvio Santos era mandatório no domingo, né? Você não tinha opção, o programa do Silvio Santos. É, e ele procurava no programa, né, ter uma variedade de assuntos que pudesse agradar toda a família brasileira, porque, como eu disse, não tinha opção, era o Silvio Santos. Ele, como todo ídolo, né, ícone, porque acho que eu posso chamá-lo assim, uma figura importante da nossa televisão, ele tem opiniões diversas, né, sobre ele. Ele vai do divino, né, ao profano. Ele encerra, né, o ciclo dele de maneira natural, né, 93 anos, acredito que muito bem vividos, e eu acho que para mim fica a frase, né, que ele costumava falar todos os domingos, sorrindo, né, para suas colegas de trabalho, né, que do mundo não se leva a nada, né, vamos sorrir e cantar. Então, eu acho que esse bordão a gente pode levar conosco. Gostando ou não do Silvio Santos, admirando ou não a sua trajetória, mas é uma frase que marca, né? Vamos sorrir e cantar, porque daqui a gente não vai levar nada. Simão Zigbandi, com você eu vou brincar e deixei você por último de propósito, porque a gente tem uma certa amizade, uma certa intimidade aí já ao longo do tempo, né? Então eu vou até dizer, Simão Zigbandi é coisa nossa, para a gente brincar aqui com mais esse bordão do Silvio Santos. Você que trabalhou no SBT, a exemplo também, eu também trabalhei no SBT, a gente quando sai de lá, todo mundo diz, né? A gente sai do SBT, o SBT não sai da gente, enfim. O que é que te diz o ex-patrão neste momento da partida dele? Bom, vamos. Na verdade, eu fui pauteiro do telejornalismo na época ainda era TVS, né? E o Silvio Santos é um gênio, né? Muita gente vai me criticar por eu considerá-lo dessa maneira, né? Porque é uma pessoa controversa, inclusive, né? Não é só o bom e não é só o ruim. O Silvio era um cara brilhante no que fazia, resistiu até 2 anos atrás, veja você, né? Trabalhou até os 91 anos, né? Fora de qualquer parâmetro, né? E goste ou não, né? Fale mal, mas fale de mim. Então, o Silvio, de fato, não que eu gostasse de tudo, longe disso, né? Mas o SBT também eu vi nascer, na verdade, né? Essa transição da TV Tupi para a TVS e posteriormente para o SBT, eu estive presente, né? E o Silvio Santos, ele é a real representação da geleia geral brasileira. Se você teve a oportunidade de andar pelos corredores do SBT, ali tinha as dançarinas, o Bozo, a Mara Maravilha, enfim, aquilo era a alma do povo brasileiro, na verdade. O É. Silvio, curiosamente como judeu, assim, né? Não era não era um cara que seguisse a religião judaica assim ao pé da letra, né?
e se casou 2 vezes, e depois a Íris é evangélica, né? Mas eu queria Sim. alertar por uma coisa, Mauro, desculpe, que uma das causas mortes do Silvio Santos é um NH1N1, né? A H1N1. gripe. Complicações pela influenza Então, H1N1. poucas pessoas estão falando disso, né? Nós viemos de um período de Covid, né? E, e se pregou, inclusive, a não vacinação, e, e, e depois tem, paralelamente, essa vacinação de influenza, né? Que é uma das cepas da. Então, eu particularmente, acho que todo mundo deve continuar atento, né? Porque eu fiquei com gripe há uns 15 dias atrás. Eu vou encerrar rapidinho. Tá? E acho que a gente deve manter o cuidado, sim, com a Covid e com essa gripe, que ela é forte e ela matou Silvio Santos, na verdade. Vou encerrar para não comer muito tempo dos outros. Sim, Simão, é muito bem pertinente a sua colocação aqui. Durante a preparação dessa nossa edição aqui, do Gente que Fala de hoje, pela manhã, eu conversei com a Zenilda Salvato, que é a nossa coordenadora de produção, nossa diretora de produção. Na quarta-feira, a gente vai tratar desse tema. Quarta-feira, o programa Gente que Fala é temático, é sobre saúde, justamente nesse sentido. O influenza, o H1N1, existe vacina para isso. Ah, mas aí vou tomar vacina, não vou ter H1N1? Não, vai ter, mas você vai evitar as complicações do H1N1, né? Enfim, muita gente, né, deixando de lado a possibilidade de tomar vacina, achando que não há necessidade, como a gente viu aí em Covid e tudo mais. Então, a gente vai tratar desse tema super pertinente, Simão. E eu quero dar sequência aqui nesse assunto, vou pedir a licença aqui de vocês um pouquinho. Primeiro, para passar a mensagem aqui de solidariedade do programa Gente que Fala, de todos nós, de toda a nossa equipe, a família Abravanel, enfim, a Íris Abravanel, as 6 filhas do Silvio Santos, enfim, todo mundo, nesse momento de difícil superação, mas, enfim, o tempo vai acabar levando a cura e a saudade boa vai ficar, né? Então, aqui a nossa solidariedade, um abraço à família e também aos amigos, aqueles mais próximos, especialmente do Silvio Santos. Eu quero comentar aqui também o seguinte: o Silvio morreu no dia 17, sábado. No dia 16, pouca gente se lembra, foi aniversário de morte de Elvis Presley, né? Com 47 anos da partida de Elvis Presley. E pouca gente falou a respeito disso, ou quase ninguém falou a respeito disso, porque o tempo vai passando e as coisas vão ficando para trás mesmo em relação à memória, né? E tem aquela coisa em torno do Elvis Presley a respeito de Elvis não morreu. Claro que Elvis morreu, evidentemente que morreu, né? Morreu em Memphis, foi encontrado morto no banheiro, overdose de medicamentos, enfim. Mas são aquelas histórias, aquela coisa que fica, às vezes muita teoria conspiratória em relação a isso também, né? Eu tenho para mim que Elvis não morreu porque ele é uma lenda do cinema, ele é uma lenda do rock and roll, ele é o rei do rock and roll. Então a lenda Elvis Presley não morreu. Elvis Presley morreu, evidentemente, a despeito de todas as teorias conspiratórias. Silvio Santos, né, vai nesse sentido, na minha avaliação. Ele também não morreu. Quem morreu foi o Cenoura Bravanel. Além da Silvio Santos, o legado que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou nas duas áreas, do entretenimento e do empresariado, isso também vai ficar. Então, o Silvio Santos se transforma, no meu entendimento, a partir de agora, numa lenda. Eu conheci o Silvio Santos, eu vi Silvio Santos pessoalmente pela primeira vez, eu era criança, porque a minha escola foi participar de um programa que existia, chamado Domingo no Parque. Não sei se na Globo ainda, se já na TV Tupi, enfim. Não tenho muita recordação. Então a escola foi lá participar, eu estava na plateia não, eu estava no auditório, não no auditório na plateia, estava no palco, mas não como um participante, como alguém da plateia que ficava no palco também, né? Ele me perguntou alguma coisa ali em algum momento, não me lembro mais o que, mas foi o primeiro contato com o Silvio Santos e aquilo já gerou um fascínio, ainda era criança, né? Anos mais tarde, eu estive no Teatro Silvio Santos com a minha mulher para homenagear uma amiga que ia ser contemplada na Porta da Esperança. A minha mulher escreveu uma carta para a produção do programa Silvio Santos e ela foi sorteada, essa nossa conhecida,
e a gente foi lá na plateia participar dessa homenagem, porque ela seria contemplada, e fomos chamados pelo Silvio Santos para ir para o palco. Então foi um segundo momento também de grande fascínio que eu vivi. E eu entendia, quando eu olhava para o Silvio Santos, né, eu falava, nossa, parece mais um personagem, uma coisa irreal, uma coisa que não existe, né? Muita gente olha para o Silvio Santos dessa forma, né? Algo que não era um ser real, né? Enfim, acabei indo trabalhar no SBT em 2002, 2003, 2004, 2005, fiquei 4 anos por lá, entrei como repórter na madrugada, depois fui para o Jornal do SBT enquanto repórter também, me tornei apresentador do Jornal do SBT, junto do Hermano Henning. É, e aí, eu me lembro de uma passagem importante também. Eu estava numa reportagem na rua, voltei para a redação e aí automaticamente fui escalado para fazer uma cobertura da contratação da apresentadora Adriane Galisteu para o SBT, né? E eu fui para a porta do camarim, porque Silvio Santos estava com ela no camarim para assinatura desse contrato e eu ia fazer a cobertura. De repente, ele saiu do camarim, não deu bola para a gente, saiu ali pelos corredores externos. O Simão conhece muito bem a área lá, os corredores externos, indo lá num caminho que levava para o elevador privativo que dava para a sala dele. E aí eu pensei, e agora? O que vai acontecer, né? Aí ele olhou para trás, ele falou assim: vocês que vão fazer a cobertura? Falou para a minha equipe: vocês que vão fazer a cobertura da assinatura do contrato? Sim, somos nós. E ele começou a conversar com a gente de igual para igual, absolutamente no mesmo nível. Algo também fascinante, né? Pegamos o elevador privativo que dava acesso à sala dele, e ele conversando comigo a respeito de jornalismo e sobre o que deveria acontecer em relação àquela entrevista que nós faríamos a seguir com a Adriane Galisteu, né? E eu tenho uma foto que eu vou pedir para o Luiz Ferro colocar no ar agora aqui para a gente ver, do momento dessa entrevista com a Adriane Galisteu. O Silvio falou assim para mim: eu não vou participar da entrevista, não me pergunte absolutamente nada, eu vou ficar de lado aqui. E tem um sofá, né, atrás ali se vocês estão vendo a foto aí agora, né, existe um sofá atrás da Adriane Galisteu, ele ficou sentado naquele sofá fora do enquadramento da câmera, né? E eu gravando com a Adriane Galisteu a respeito de tudo, sobre o programa, sobre a presença dela, a chegada dela ao SBT, e em algum momento ali do meio da entrevista, ele simplesmente se levantou, parou do lado dela, virou para mim e fala: pode me perguntar o que você quiser. E eu fui pego ali no contrapé, ele falou que ele não me daria entrevista em hipótese alguma, me orientou nesse sentido, ele não dava entrevista para absolutamente ninguém, nem para o Jô Soares, que ficou tantos anos na emissora, ele não deu entrevista, e eu fiquei absolutamente surpreso com essa situação. E sou eternamente grato, enfim, ao Silvio Santos, a tudo que aconteceu. Fui alçado apresentador do Jornal do SBT, porque fui pilotado por ele, eu fiz as gravações de acordo com as orientações dele. Enfim, então eu tenho muita gratidão nesse sentido. E para encerrar, para não ir mais além, até porque já fui além demais, muitas das falas que eu acompanhei no final de semana a respeito do Silvio Santos, muita gente falou a respeito da passagem do Silvio Santos pelo rádio, e que o rádio é responsável pela comunicação que ele tinha, que a comunicação que ele construiu. E é verdade, o rádio dá o improviso, o rádio dá o dinamismo, e muitos profissionais do rádio que vão para a televisão têm um diferencial muito grande por conta da linguagem que o rádio traz e como isso facilita para quem vai falar na televisão, no sentido do dinamismo. Enfim, então, nesse momento de tecnologia, de internet, de redes sociais, em que toda vez que uma tecnologia nova surge, se fala que o rádio vai acabar, o rádio não vai acabar. O Silvio Santos é o grande exemplo disso. Nós estamos aqui na 365, no microfone da 365, testemunhos de tudo isso, né? O rádio não acaba, o rádio ele é o celeiro dos talentos daqueles que vão para a televisão, e o Silvio Santos é o grande exemplo de toda essa história. Enfim, então vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto. Eu quero conversar a respeito aqui com o senador Roberto Freire sobre o seguinte: a recente divulgação de mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes e integrantes de seu gabinete sugere que o ministro do STF utilizou o Tribunal Superior Eleitoral fora dos ritos tradicionais para investigar nomes ligados ao bolsonarismo quando era presidente do TSE.
A denúncia, que foi publicada pela Folha de São Paulo, está sendo usada, claro, pela oposição no Congresso para um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E neste domingo, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi para as redes sociais, usou aí as redes para convocar manifestações contra o ministro. Senador Roberto Freire, Alexandre de Moraes cometeu alguma ilegalidade? Olha, eu acredito que sim. Embora o início de tudo isso tenha se dado exatamente por uma mudança de tecnologia, novas ferramentas de comunicação, e como tudo que faz mudanças tão disruptivas, ela provoca um reboliço geral, inclusive na aplicação do direito. Eu me lembro que conversei com o próprio ministro Alexandre de Moraes de que os crimes cibernéticos é uma novidade total e enfrenta, por exemplo, um conservadorismo do direito positivo, que é algo que é muito estático, e gera toda uma sorte de interpretação, de aplicação da lei, de sentenças, de condenação do fato criminoso, como é. E essa mudança provocou nas redes um novo crime, crimes políticos e um desassossego geral. É difícil você conviver com aquilo que é uma mudança. Eu me lembro, quer dizer, me lembro de ter lido o impacto que teve na humanidade a invenção da imprensa. Isso deve ter causado também uma disrupção total naquela sociedade da época. Nós estamos vivendo esse momento. E isso criava dificuldade para a própria justiça, como enfrentar essa nova criminalidade, essa nova realidade, algo que não tinha nem como enfrentar por decisões anteriores, porque era tudo um pouco novidade. E isso gerou uma intervenção, inclusive por conta do período eleitoral, onde isso apareceu com muita força, nada que diferente de outras eleições em outros momentos da história, porque não vamos usar esse termo novo, fake news, mas sempre houve a mentira, a fraude, a falsificação em todo o processo eleitorais, independente de termos rede ou que tínhamos como comunicação anteriormente. Isso sempre teve. O que hoje tem é de uma amplitude tremenda, até porque deixou de ter a aldeia, porque o impacto é mundial. As redes levam para o mundo, então, e com uma velocidade tremenda. E, nesse sentido, ele teve um respaldo da sociedade para atuar naquele momento, muitas vezes, não ao arrepio da lei, até porque não existia, mas com algo que tinha que ser feito sem anteriormente termos experimentado isso. E foi fundamental sua intervenção. Por exemplo, evidentemente era um atentado à democracia, o que a Polícia Rodoviária Federal fez no Nordeste podia ser do impacto pequeno, mas não importa, era uma tentativa de fraudar completamente a eleição, impedir eleitores de ir votar. A Polícia Federal fez isso. E foi fundamental a presença do ministro Alexandre, naquela oportunidade, de proibir e intervir. E, nesse momento, de acordo com a lei. Por quê? Pelo poder de polícia que o TSE tem nos períodos eleitorais. Mas aí vem um aspecto importante. Não há poder de polícia do TSE em nenhum outro momento que não o momento eleitoral. Então, há um erro completo que está se cometendo. Ah, não, porque ele tem poder de polícia agora. Não tem poder de polícia. O TSE tem poder de polícia nos seus ministros, no seu presidente, em períodos eleitorais. Então, já é um erro concreto que nós estamos aí percebendo. E um outro é de que está se discutindo se essas notificações que ele faz para a rede da ex-Twitter, hoje X, se isso daí implica em censurar, com as remoções de contas,
com a proibição de manter determinadas contas ou a presença daquelas pessoas nas redes, se isso é uma ordem, é uma sentença, isso é uma ordem judicial legal. Porque eu até, sabendo que isso deveria ser conversado, eu trouxe, por exemplo, uma decisão que foi adotada e que é uma decisão fundamental, porque é profundamente democrática, do relator, na época, Maurício Correia, que dizia que não se cumpre ordem judicial, mesmo vindo da autoridade judicial maior do Supremo Tribunal Federal, se ela for ilegal. E tem mais, isso é fundamental, esse direito de cidadania de não cumprir, para a existência mesmo do Estado Democrático de Direito. Então, essa foi uma decisão que honra a justiça brasileira. E é fundamental, quem quer preservar a democracia, não admitir que as pessoas, independente do momento, independente dos riscos, não se pode combater sem respeitar os fundamentos básicos da liberdade e da democracia, porque isso significa caminho da tirania. Então, esse assunto não pode ser levado no emocionalismo que está tendo, inclusive aparecendo ideias nacionalistas e completamente absurdas, de dizer que agora vamos ter redes e plataformas nacionais, como se o mundo fosse se desintegrar. Isso é uma mentalidade evidentemente atrasada e perdida no tempo. Eu digo a você que é um momento grave, de crise, e que, nesse sentido, precisa ter muita ponderação. Nada de pensar que a emoção é que vai presidir os nossos caminhos. Ao contrário, todos têm que parar, pensar, como, por exemplo, o STF, que tem um papel predominante, porque ele pode errar por último. E pode, quando errar por último, nós perdemos aquilo que é a base da nossa convivência democrática. Muito bem. Eu vou avançar aqui já para o próximo tema, gente. A gente já está na metade do programa e a gente está aqui com Desculpa se eu fui muito prolixo. Não tem problema. Vamos seguir aqui, senador. Eu vou conversar agora aqui com o Pinheiro Pedro a respeito de um tema bastante importante, que é a questão da nossa transição energética, enfim, o que é que pode acontecer aí com o avanço das políticas sustentáveis, né, que são pautadas pela Agenda 2030 e também pelos compromissos ESG. Nesse sentido, os veículos elétricos têm surgido como uma solução central na transição energética. Só que, ao mesmo tempo, tem uma série de desafios, tanto econômicos quanto ambientais, no debate em torno desse assunto, desse tema aí, né? Uma das principais críticas aos veículos elétricos é a sua produção, que depende fortemente dos minerais, como lítio, cobalto, grafite, outros também, né? Que são extraídos das regiões muitas vezes marcadas por instabilidades políticas e crises ambientais. Temos uma armadilha pela frente, Pinheiro Pedro, no caso dos veículos elétricos. Qual que é a sua avaliação? Bom, nós temos uma armadilha geopolítica completa com a Agenda 2030, os princípios do ESG, hoje dominados pela agenda globalista e com uma inserção de um discurso, de uma narrativa absolutamente criadora de deseconomias e, obviamente, um período de transição energética entre monopólios. Monopólio da extração mineral para um monopólio da produção e distribuição da energia elétrica. Esse é o grande problema. Se você observar isso, nós vamos ver que o discurso da eletrificação de frota é um negócio totalmente absurdo. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos em carros elétricos, nós falamos em baterias, né? Uma bateria de lítio, para poder ser extraído o lítio, você tem lá um sistema, como, por exemplo, um trator Caterpillar, né, que queima 1.000 litros de diesel em 12 horas e remove 250 toneladas de terra suja para obter um material necessário para uma bateria Tesla. Vai fazendo as contas. Para completar uma bateria são necessárias, portanto, 12 toneladas de rocha para o lítio,
5 toneladas de minério para o cobalto, 3 toneladas de minério para o níquel, 12 toneladas de minério para o cobre. Isso para que a gente obtenha em 250 toneladas com 1.000 litros de diesel gastos, 12 quilogramas de lítio, 30 quilogramas de níquel, 22 quilogramas de manganês, 15 de cobalto, 100 de cobre e 200 quilogramas de alumínio, aço e plástico. Ou seja, faça as contas para você verificar, né, qual a circularidade e qual o volume de emissões para se obter uma bateria de 2 toneladas para ser inserida num ônibus elétrico a bateria, num único ônibus elétrico a bateria. No Brasil, é o segundo maior produtor de terras raras, depois da China. Ele é um grande fornecedor de minerais estratégicos. Mas hoje representa na economia mundial menos de 2% do volume comercializado, do comércio internacional. Por quê? Voltou a ser um grande fornecedor de matéria-prima, um país de terceiro mundo. E nós estamos importando por quilo aquilo que exportamos por tonelada. Isso em nome de um processo de descarbonização, entre aspas, que elimina qualquer possibilidade de uma política correta de utilização do nosso biodiesel, dos nossos biocombustíveis, da extração do etanol, do gás natural e mesmo do petróleo. Qual é o raciocínio que nós temos? Nós estamos trocando de colonizador. Nós vivíamos dentro do eurocentrismo dependentes de uma série de produtos que eles nos forneciam e nós mandávamos a matéria-prima. Agora, nós mandamos a matéria-prima e vamos ser dependentes totalmente de um parque industrial, de um parque tecnológico e de um processamento de minérios, né, para poder nos cobrar uma descarbonização da qual nós temos uma responsabilidade mínima. Então, é muito discurso, é absoluta falta de estratégia geopolítica, de política pública climática que seja realmente em relação à defesa da população face às intempéries do clima, porque nós não comandamos o clima, quem comanda o clima é Deus, nós temos que nos adaptar a isso, mas, infelizmente, o discurso do protagonismo está nos destruindo economicamente. Próximo assunto, programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Estou abreviando aqui em razão do nosso tempo, tá bom, gente? Infelizmente, a gente não consegue girar todos os assuntos entre todos desta vez aqui no programa Gente que Fala. Olha, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, divulgou um relatório preliminar sobre os dados das caixas pretas do avião ATR-72 da Voipass, que caiu em Vinhedo, região metropolitana de São Paulo, ou região metropolitana de Campinas, né? A investigação revelou que a tripulação perdeu o controle da aeronave nos momentos finais do voo, após enfrentar condições meteorológicas extremas. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas identificou 3 fatores climáticos que podem ter contribuído para o acidente: turbulência severa, formação de gelo nas asas devido a um ciclone extratropical e fumaça de queimadas na região. O que essas primeiras informações, Simão, nos revelam, nos trazem? Tudo ainda é incipiente, muito preliminar. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro que se trata de uma tragédia, né, que vitimou 62 pessoas, né? Eu acho o relatório, eu não sou nenhum técnico em aviação, né? Mas é, quando existe um acidente desse porte, né? Então existe também por trás dele
uma indústria de indenizações, né? Sim. Então, o que eu postei essa matéria no site, inclusive, não é? E, e, e é bom quando você posta uma matéria no site que muita gente pondera sobre as coisas e também em grupos de WhatsApp, né? E aí você vê e apanha e bate, e aquela coisa, essa alegria do mundo moderno, né? Então, uma das pessoas, se referindo a isso, falou: não, é muito mais fácil sugerir que os pilotos tenham cometido um equívoco, né? Apesar das imagens não mostrarem isso, né? Porque aí você atenua o impacto, inclusive financeiro, de uma tragédia dessa dimensão, né? É. Então, se a gente for pegar todas as tragédias, tipo a história das barragens aí, Brumadinho, né? Você vê que, no fundo, ninguém foi indenizado. E também, nesse caso, também temo, né, que também não vai se dar um apoio, assim, enquanto a coisa estiver na mídia, mas depois as famílias vão ficando ao Deus dará, como ficaram os familiares também daquele acidente da TAM, aqui em Congonhas, né? Então, eu não sou técnico para julgar o que a CENIPA julgou, quase que colocando a culpa nos pilotos. É sempre o mais fácil, porque eles também já não têm mais como se defender, né? Então, vamos empurrar com a barriga mais um acidente dessa monta, e se a pessoa quiser alguma indenização, alguma coisa, vai ter que entrar na justiça, esperar muitos anos, e quiçá os netos conquistem alguma reparação de um eventual equívoco. É isso, eu não tenho mais o que dizer assim. São as Enfim, ferramentas que a sociedade tem em mãos, porque assim, existem associações, né, de vítimas de acidentes aéreos, enfim, toda vez que acontece alguma coisa, enfim, essas associações vão cada vez avolumando mais gente em busca de indenizações, justamente nesse sentido que você falou, mas muitas vezes aquele receio, né, de atribuir responsabilidades, né, para escapar, né, exatamente da necessidade de pagar uma indenização para essas pessoas, né? é, eu o mundo moderno ele é cheio de caminhos assim, né? A internet também trouxe isso. Então, a, o, a dúvida, o que exatamente aconteceu, né? Tem aquele acidente também grave do avião que caiu no oceano, lá da Air France, né? Matou muita gente. Também parece com congelamento de algum equipamento, né? O que se sabe é que essa empresa aérea voava muito, de maneira muito incipiente, e os relatos são diversos. Não me causaria surpresa nenhuma se o equipamento de gelo tivesse quebrado, porque de fato a Passaredo, né, que era a Voe Pasa, era a Passaredo antiga, que o povo chamava vulgarmente, popularmente, de Passamedo. Então, só perícia um pouco mais minuciosa vai chegar a alguma conclusão. Por enquanto, tudo são hipóteses, né? É isso, basicamente. Mal. Próximo tema, programa Gente que Fala no Ar, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão, ou as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Doutora Adriana Esper, com o avanço acelerado das tecnologias, a inteligência artificial oferece oportunidades transformadoras, evidentemente, ninguém pode negar a respeito, mas também tudo isso impõe desafios significativos relacionados à privacidade, transparência e responsabilidade, especialmente no tratamento dos dados pessoais. Nesse sentido, doutora Adriana,
Pode a governança de proteção de dados, especialmente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, desempenhar um papel importante na regulação do uso da inteligência artificial? Passa por aí essa regulação, doutor? Bom, queria iniciar dizendo que dados são poder. Essa daí não é uma frase minha, é uma frase do Giovanni Butarelli, que foi o primeiro comissário de proteção de dados da Europa, né, da União Europeia, cujo regulamento é a inspiração da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A gente saiu de uma sociedade analógica, né? No começo do programa, o senador até lembrou, eu sou do tempo que nós estaríamos todos num estúdio conversando, né, pessoalmente, né? E a gente entrou agora numa fase, numa era digital, obviamente impulsionada pela pandemia, né? A pandemia nos fez nos reinventar, a gente teve que continuar trabalhando, enfim, e a pandemia nos apresentou várias ferramentas do mundo digital que a gente continua aplicando, que são muito boas, né? Mas o fato é que a gente entrou na era dos Jetsons, mas boa parte da nossa sociedade continua vivendo no mundo dos Flintstones. Existe um número bem grande da nossa população que não tem acesso à internet, outros que têm não são letrados para utilizá-la, e isso requer uma regulação. Por isso que normas de proteção de dados estão aflorando mundo afora. Inclusive, a proteção de dados agora é um direito fundamental, consta na nossa Constituição desde 2022, e isso é muito importante. E a governança, ela é fundamental para que essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, seja efetivamente praticada, porque é uma gestão de riscos. Tudo na nossa vida tem riscos, em tudo. E a gente precisa ter a responsabilidade e nos preparar para bem utilizar os dados ou fornecer os nossos dados. A governança é o que rege. Dentro da nossa casa, a gente tem a governança, a gente separa lá quem vai fazer o quê ou quem deixa de fazer. E nas empresas, e eu não digo só no setor privado, no setor público, principalmente, porque o governo é o maior detentor de dados pessoais, tem que se fazer necessária essa governança. A governança ela é tão importante porque ela é prevista na nossa Lei Geral de Proteção de Dados e também é prevista no PL 2338, que é o PL chamado Marco Civil da Inteligência Artificial, né? E dados é tão importante que nesse Marco Civil da Inteligência Artificial, dados são citados 44 vezes, porque são eles que alimentam esse mundo digital e que alimentam a inteligência artificial, que nada mais é do que uma criança alimentada com dados que nós vamos colocando nela. Então, a gente precisa ter uma governança para reger pegar de forma correta os dados e bem utilizados, né? A gente está aqui numa corrida para ver quem chega mais rápido, né, na tecnologia, quem domina mais rápido a tecnologia, só que a gente tem que pensar também em como bem utilizá-la e sempre com ética. Olha, nós temos perguntas aqui da audiência, uma para cada um de vocês. Eu vou pedir brevidade para a gente conseguir chegar no final com todas as respostas. A doutora Adriana está com a palavra. Então, eu vou aqui com o Rafael, ele está no Instagram. Valeu, Rafael, a participação. E ele quer saber, doutora, acho que é no sentido da legislação mesmo, se existem lacunas na LGPD que precisam ser abordadas para garantir uma proteção eficaz de dados nesse contexto de inteligência artificial. Porque uma coisa é a LGPD, que chegou antes da inteligência artificial, e outra coisa é a inteligência artificial, que precisa de uma regulação, e uma está amarrada na outra, não? Bom, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito elogiada mundo afora, porque ela já previu a utilização de inteligência artificial em tratamento de dados pessoais, né? Então, toda a legislação tem lacuna, né? Os colegas advogados aqui sabem disso,
ela precisa ser melhorada, ela precisa ser bem regulamentada, até porque a cada minuto aparece uma tecnologia nova. Então, o direito tem que acompanhar a tecnologia. E quando essa tecnologia ela for ficando mais complexa, o direito tem que segui-la, tem que regulamentar conforme novas tecnologias vão aparecendo. Mas a nossa LGPD já previu o uso da inteligência artificial. Isso é importante dizer. Bom, senador Roberto Freire, com a gente aqui o Jaime. Valeu, Jaime, sempre participando e fazendo perguntas aqui no WhatsApp. Ele diz assim: o marxismo, que propõe a luta de classes, ainda é viável para os dias de hoje, senador? Claro que você pode ter na sociedade, e a sociedade vive nas suas contradições. Só que, quando se fala em luta de classe, marxismo, se está falando de um tipo de sociedade que começa a deixar de existir, e já há algum tempo. A sociedade de classes do mundo do capitalismo, e que teve seu auge no capitalismo industrial. Foi o século da grande disputa, inclusive da afirmação do marxismo como estrutura de poder na realidade, com a Revolução Bolchevique, com todo o desenvolvimento dos países do socialismo real. Isso foi superado pela história, até porque, com esse novo mundo digital, nós estamos começando a ter um novo modo de produzir, em que o trabalho e as relações de trabalho são completamente distintos. Isso é uma forma, nós estamos aqui com uma outra forma de trabalho, né? E é trabalho sem necessariamente nós estarmos reunidos, atuando no mesmo espaço, utilizando equipamentos, usando um capital que é fixo e que representou o chamado capitalismo industrial, da grande indústria, do chão de fábrica, do CLT no Brasil. Então, tudo isso, evidentemente, está sendo superado. Alguma coisa já é efetivamente superada. E, portanto, não tem por que imaginar marxismo, até porque marxismo nunca foi religião. Mas tem algumas pessoas que ficam prisioneiras do passado como dogmas e que são religiosos. Lamentavelmente, a esquerda, quando chega nesse momento, e nós temos aqui no Brasil esse exemplo, começa, inclusive, a se confundir com fundamentalismos religiosos, inclusive de regimes islâmicos autocráticos, e que representam obscurantismo, dogmatismo, negacionismo e passado. O Marcos está com a gente no Facebook também. Valeu, Marcos. Aqui a pergunta para o Simão. A imprensa no Brasil é seletiva? É a pergunta do Marcos, Simão Zigbandi. Bom, a imprensa, hoje aí com as novas ferramentas, a gente pode dizer que existe uma mudança também nesse paradigma, né? Mas sim, a imprensa tem dono, né? A imprensa privada, né? Esse é o nome. Você vai falar, o Silvio Santos é o patrão? O Silvio Santos é o patrão. Ele era um patrão bastante flexível, né? Apesar de ser um cara politicamente conservador, né? Mas a imprensa tem dono, sim, né? E todo patrão vai querer que os seus funcionários façam as peças que eles querem. Então, a imprensa tem lado, a imprensa no Brasil às vezes se presta a um papel que não deveria ter, né? Um papel golpista, né? E os americanos conseguem ter alguma coisa um pouco mais clara, né? Os órgãos de imprensa lá falam, não, eu sou do Partido Republicano, eu sou democrata, então assumem lado. Aqui não, aqui a imprensa acha que é um partido político, né? E, enfim, a discussão sobre a mídia é uma coisa muito complexa, não vai caber aqui Sem dúvida. nesse pouco tempo de programa. Obrigado mais uma vez, sempre.
Engenheiro Pedro, o João está no Facebook. A última pergunta para você. Sua avaliação sobre os programas de preservação do meio ambiente dos governos municipais, estaduais e federal. Bom, nós estamos hoje vivendo um volume de fumaça enorme que está saindo hoje da Amazônia, em chamas da região do Pantanal e vindo para São Paulo, nesse exato momento, né? Como já houve em outras oportunidades. Estamos quebrando recordes, não só de desmatamento, como de incêndios florestais. Os programas de saneamento não estão sendo cumpridos. Acredito que o estado de São Paulo e o Paraná sejam os únicos estados em toda a federação que iniciaram processos ou regionalizados ou estaduais de privatização e remodelamento da concessão de saneamento. O resto continua como está. Nós ainda temos quase metade do nosso lixo despejado, são mais de 90 mil toneladas diárias, sem que haja uma política correta de direcionamento. Então, é difícil nós falarmos hoje numa integração de políticas. Tentamos fazer algo aqui no município de São Paulo, infelizmente a discussão política ideológica prevaleceu em cima da técnica, e o que nós vemos hoje a nível federal é uma absoluta falta de comando, muito proselitismo, zero de governança. Então, infelizmente, estamos atingindo índices negativos novamente em escala acelerada. Ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Abrimos muito bem a semana com os nossos entrevistados aqui. O agradecimento a cada um deles, doutor Antônio Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Que Legal, sempre com a gente aqui nas nossas análises. Simão Zigbandi, jornalista, editor do site Construir Resistência. Simão, que foi repórter, editor, pauteiro, nos vários veículos de comunicação aqui em São Paulo, rádios, jornais, TVs. Também a Esper, advogada corporativa, com atuação em direito digital, professora e palestrante de compliance e ética digital e diretora administrativa do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Também com a gente, doutor Roberto Freire, advogado, ex-presidente do Cidadania, do Partido Cidadania, ex-deputado, ex-senador, ex-ministro de Estado. Muito obrigado pela presença de cada um. A gente aguarda o retorno de todos aqui no programa Gente que Fala. Como diria Silvio Santos, cada um de vocês é coisa nossa. A Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, a estrutura de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, espectador, internauta, ouvinte de rádio, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, rádio de todos os dias, a OTV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Tchau, gente. Um abraço a todos. Até amanhã.